Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre a transitividade verbal. Capítulo 5. Lembrando que no dia 3 de abril nós estudamos os tipos de predicado, ok? No dia 10 de abril foi feriado e hoje então estamos aqui falando sobre o capítulo 5. Vamos lá. A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, caracterizando-o como transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Vamos observar os exemplos abaixo. Nossos pais viajaram. Cadê o verbo? Viajaram. Tem algum complemento? Não. Depois de viajaram não aparece nada, nenhuma palavra. Ok. Segundo exemplo. Nossos pais planejaram a viagem. Quem planeja, planeja alguma coisa. Então, esse verbo pediu um complemento, certo? Que complemento é esse? A viagem. Temos, então, agora o nosso terceiro exemplo. Nossos pais gostaram da viagem. Muito bem. Então, olha só. Cadê o verbo? Gostaram. Esse verbo tem um complemento? Tem sim. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguém. Então, o verbo pediu um complemento. Que complemento é esse? Da viagem. Então, vamos lá. Essas informações, o primeiro tópico aqui vai falar basicamente sobre essa relação entre o verbo e o complemento. Então, olha só, nossos pais viajaram. Como eu falei, o verbo viajaram não pediu complemento. Segundo exemplo, nossos pais planejaram a viagem. O verbo planejar pediu um complemento. E esse complemento é o quê? A viagem. Temos uma classe gramatical chamada preposição. A, ante, até, perante, por sem acento, porque por com acento é verbo, tá bom? Essa classe é bastante importante aqui na hora de analisar a transitividade do verbo. Ai, professora, a transitividade é uma palavra difícil. Não, é tranquilo. Você só tem que analisar como que esse verbo aparece e como que aparece o complemento dele, se ele pede complemento e como esse complemento vai aparecer para você na oração. Então, olha só. Nossos pais planejaram a viagem. Quem planeja, planeja algo. Então, esse verbo pediu complemento? Pediu. Eu não posso só falar nossos pais planejaram. Alguém vai me perguntar, mas eles planejaram o quê? A viagem. Então, olha só. Cadê o complemento? A viagem. Esse complemento aparece ligado ao verbo com preposição ou sem? Sem preposição, porque esse a é um artigo que está acompanhando o substantivo viagem. Então, a gente vai ter que dar um nome para esse verbo. Esse verbo é transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele precisa de um complemento. Mas ele precisa de um complemento com preposição ou sem? Sem preposição. Se ele pede um complemento sem preposição, esse verbo é verbo transitivo direto. E a viagem, então, por sua vez, vai ser um objeto direto. Outro exemplo. Nossos pais gostaram da viagem. Gostar, pede complemento? Pede. Eu posso só falar, nossos pais gostaram? Você vai me perguntar, mas professora, gostaram de quê? Certo? Então, gostaram também pede um complemento. Mas esse complemento apareceu com preposição ou sem? Apareceu com preposição. Por quê? Cadê a preposição? Da. Da é uma preposição mais artigo. Ok? Então, a gente vai dizer que esse verbo gostaram é um verbo transitivo indireto e que da viagem é o meu objeto indireto, tá bom? Beleza. Vamos lá. Então, olha só, gente. Como é que a gente analisa isso? Tem alguns exemplos aqui, mais exemplos. Veja como identificar, então, essa transitividade. Verbo transitivo direto. Ele não derrubou meu livro. Cadê o verbo? O verbo é derrubar. Quem derruba, derruba algo ou derruba alguém. Sem querer, é lógico. Então, vamos lá. Eu posso só falar para você, ele não derrubou. Você vai me perguntar, mas ele não derrubou o quê? Então, derrubar é um verbo transitivo porque ele pede um complemento. Mas esse complemento aparece com preposição ou sem? Aparece sem preposição. Então, derrubar é um verbo transitivo direto. E meu livro, então, objeto direto, certo? Então, olha só. Eu tô resumindo o que está escrito aí, tá? Mas vamos lá. Por esse movimento de sentido para outro termo, o verbo da oração acima é caracterizado como transitivo. Agora, observe o tipo de pergunta que fazemos para saber se é necessário um complemento verbal. Ele não derrubou meu livro. Tá bom. Pergunta para o verbo. Ele não derrubou o quê? Não derrubou meu livro.
Derrubou, então, é um verbo transitivo direto e meu livro, objeto direto. Beleza? Beleza. Mais exemplos. Eu comprei uma bicicleta. Opa, o verbo é comprar. Eu comprei. Comprei o quê? Uma bicicleta. Uma bicicleta, então, é o complemento desse verbo. Qual vai ser o nome desse verbo? É um verbo transitivo direto, porque ele pede complemento. Mas complemento, como que aparece esse complemento? Sem preposição, certo? Mais um exemplo. Eles fizeram a lição. Opa, temos o verbo fazer. Eles fizeram. Fizeram o quê? A lição. Então, fazer é um verbo transitivo porque pede um complemento. Mas esse complemento apareceu com preposição ou sem? Sem preposição. Então, ele é um VTD. E como assim? Verbo transitivo direto. E a lição? Objeto direto. Agora vamos falar sobre o verbo transitivo indireto. Ele é um verbo que pede um complemento, mas esse complemento vai aparecer com preposição, tá? Essa é a diferença. Ela necessita de sapatos novos. Cadê o verbo? Necessitar. Opa, necessita de quê? De sapatos novos. O complemento apareceu com preposição? Sim, porque de é uma preposição. Então vamos lá, vamos classificar esse verbo. Ele é um verbo transitivo e indireto. Então, de sapatos novos, objeto indireto, certo? Então, olha só. Perceba que, ao desmembrar os verbos de seus complementos, ou seja, separar o verbo do complemento, perguntar para o verbo, ele necessita de quê? Isso é desmembrar, tá? Eles ficam com um sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação, ou seja, de dependência, tá? O verbo necessitar, ele precisa do complemento, ele tem uma dependência do complemento dele, entre esses dois termos da oração. Ela necessita. Por esse movimento do sentido para outro termo, ou seja, porque ele pede um complemento, esse verbo é chamado de transitivo. Agora, note a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal. Então, temos aqui mais exemplos. Ela necessita de sapatos novos. Acha o verbo necessitar. Necessita de quê? De sapatos novos. Então, necessitar é um verbo transitivo porque pede complemento. Com preposição ou sem? Com preposição. Então, de sapatos novos, qual é a função? Objeto indireto. Necessitar, como é que ele se chama? É um verbo transitivo indireto, tá? Tem mais exemplos? Tem? Sim, vamos lá. João gosta de Ana. Opa, cadê o verbo? Gostar. Quem gosta, gosta de alguém ou gosta de alguma coisa. Então, gostar pede um complemento? Pede sim. Com preposição ou sem? Com, porque de é uma preposição. Então, vamos nomear o verbo. Verbo transitivo, o quê? Indireto. Porque precisa de um verbo, porque precisa de um complemento com preposição. João gosta. Gosta de quem? De Ana. Gosta, verbo transitivo, indireto. De Ana, objeto indireto. Eu acredito na bondade humana. Opa, o verbo acreditar. Quem acredita, acredita em alguém ou acredita em alguma coisa. Então, eu acredito em quê? Na bondade humana. Esse na é uma preposição mais artigo. Então, vamos lá. Acreditar, então, é um verbo transitivo e indireto, porque pede um complemento preposicionado. Então, esse na como é uma preposição, na bondade humana, vai ter, então, como função sintática, o quê? É um objeto indireto, certo? Vamos lá. Verbo transitivo direto e indireto. Então, a gente tem um verbo que pede dois complementos. Um sem preposição, que é o transitivo direto, e outro com preposição, que é o objeto indireto, certo? Então, verbo transitivo direto e indireto. Pede um complemento sem preposição e outro com. Então, vejamos. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Cadê o verbo? O verbo é dar. Quem dá algo a alguém. Então, vamos lá. Ó, minha mãe deu. Deu o quê? Um brinquedo. É o complemento do verbo, não é? Sim. Com preposição ou sem? Sem preposição. Então, um brinquedo, objeto direto. Ao meu irmão, tem preposição? Sim. Esse a é uma preposição. Aí, a gente tem uma preposição mais artigo. Então, um brinquedo, objeto direto. Ao meu irmão, objeto indireto. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos lá. Último slide. Pedro agradeceu o adiantamento ao diretor. Cadê o verbo? Agradecer. Agradecer o quê? O adiantamento. Opa, o adiantamento objeto direto. Mas ele agradeceu o adiantamento a quem? Ao diretor.
A é uma preposição. Ali a gente tem uma preposição mais artigo. Isso significa, então, que o diretor vai ter função de objeto e indireto. Se esse verbo pediu, então, um complemento com preposição e outro sem, isso significa que ele vai receber o nome de verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Agora, por fim, temos o verbo intransitivo. Esse verbo não precisa de complemento. Então, temos aí 3 exemplos. Meu pai voltou. Mas ele voltou de onde? É uma informação adicional, porque você tem um sujeito e tem uma ação, tá? Então, você tem a informação, você entendeu que alguém voltou. Eu me casei. Mas casou com quem? Não, é uma informação adicional. Você tem uma pessoa que pratica uma ação de se casar. Isso é tudo. Casei com quem é uma informação adicional, tá? A criança caiu. Mas a criança caiu como? A criança caiu em que lugar? Não. Mais uma vez, a criança caiu. Tudo bem. Mas eu não posso perguntar caiu como, caiu onde? Sim. Mas isso vai receber um outro nome. Quais são os nomes aqui que a gente estudou? Objeto direto, objeto indireto, certo? Isso significa que, se você fizer perguntas, você pode fazer, não tem nenhum problema, mas essas respostas vão receber um outro nome. Isso não vai ser objeto direto, isso não vai ser objeto indireto, tá bom? Beleza?